E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aí mais uma vez juntos no Geo Explica com o Thiago Hernandes, seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Bom, como não poderia ser diferente, nós estamos agora em plenas férias de julho, mas aí na ativa para trazer um assunto de muita repercussão, um assunto extremamente atual, ao qual o Congresso Nacional acabou de votar a autorização, acabou de votar a aprovação das reformas trabalhistas. Mas quais são essas reformas? Quais são os principais pontos que a compreendem? Então, para você criar o seu ponto de vista, independente se você for favorável ou se você for contrário, eu fiz uma seleção dos principais pontos que envolvem esse assunto tão polêmico e a partir daí vocês, de uma forma livre, de uma forma autônoma, passam a construir suas próprias visões, seus próprios entendimentos sobre esse assunto. Primeiro ponto é: quais são os tipos de relações de trabalho que existem atualmente? Então, todo e qualquer trabalhador formalizado, ou seja, aquele que está devidamente registrado na carteira de trabalho, pode ter três tipos de vinculações. O autônomo. O que é o profissional autônomo? É o profissional liberal, aquele que trabalha por conta própria. Então, por exemplo, um médico, um dentista que trabalha em seus próprios consultórios, tá? Um advogado que trabalha em seu próprio escritório, um fisioterapeuta que trabalha em sua própria clínica e assim por diante, tá? Estatutário é o servidor público, é aquele que tem suas normas de trabalho regida pelo Estatuto do Servidor Público, que varia de município para município, de estado para estado, ou então, no caso, as legislações trabalhistas que envolvem os servidores na esfera federal. E por último, o CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. São aquelas normas que regem o trabalhador do setor privado e também, mais recentemente, em alguns órgãos dos serviços públicos, em alguns estados, como também em alguns municípios. E as mudanças que estão sendo debatidas, elas vão atuar basicamente onde? Aqui, ó, na CLT, tá? Que é a consolidação das leis trabalhistas. Bom, quais são as etapas das mudanças que estão em curso? Primeiramente, as mudanças foram propostas pelo Poder Executivo, ou seja, pela Presidência da República. Posteriormente, foi levada à Câmara dos Deputados, ao qual, após muitas discussões e algumas emendas, algumas propostas, alterações do texto original, ela foi votada e aprovada. Posteriormente, ela foi apresentada ao Senado, que teve que sancionar exatamente o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Por que eu falo que teve que fazer assim? Porque se o Senado muda qualquer ponto do que foi apresentado pelos deputados, o texto tem que voltar, ele tinha que voltar para a Câmara dos Deputados para depois voltar ao Senado, certo? E esse vai e vem não era nem um pouco interessante aquilo que esperava o governo federal. Infelizmente foi aprovado. Então agora, depois de aprovado pelo Senado, ele vai para a aprovação ou a sanção da Presidência, e depois da sanção da Previdência, o texto vai ser publicado no Diário Oficial da União e ele entrará em vigor 120 dias após, certo, a sua publicação. Tudo bem até aqui? Bom, dando continuidade. Bem, então dentre as principais mudanças que o texto aprovado pelo Senado Federal vai chegar à presidência, a qual eu acredito que vai ser sancionado, nós temos então os acordos coletivos. O que são os acordos coletivos? A nova CLT ou as novas leis trabalhistas vão permitir o quê? Que sindicatos ou entidades representativas dos empregadores com entidades representativas dos empregados possam fazer alguns acordos, tá? Cujas bases tenham valor de lei, tá? Então, alguns pontos, alguns fatores que porventura não estejam contemplados na nova CLT, tá? Vão passar a ter a possibilidade de discussão mediante os acordos coletivos, certo? Parcelamento das férias. Hoje em dia nós temos um parcelamento
das férias permitirem até 2 vezes, tá? Com as novas leis, as férias poderão ser parceladas em até 3 vezes, tá? Sendo que uma tenha pelo menos 15 dias e as outras 2, nenhuma pode ter menos que 5 dias seguidos, tá? Jornada 12 por 36, tá? Ou seja, nós vamos então formalizar uma prática que acaba já existindo em alguns segmentos, tá? Em que é o trabalhador trabalhar 12 horas seguidas com intervalo de folga de 36 horas. Fundo de garantia por tempo de serviço, seguro-desemprego, 13º não mudam, tá? Pela proposta, esses direitos ao trabalhador, ele ainda permanece. Um ponto que ainda cabe alguma discussão, que talvez o presidente mude por meio de MP, o que é MP? Medida provisória, é a multa sobre o fundo de garantia cair de 40% para 20%, certo? E uma outra mudança possível por meio de medida provisória é a questão do aviso prévio cair de 30 dias, que é hoje, para 15 dias, tá? Então prestem atenção quantas mudanças preocupantes que vão tirar direito dos trabalhadores que estão em curso. Terceirização, aqui eu falo que é um dos pontos mais delicados dessas mudanças. Terceirização, contrato por hora, enfim, daqui para frente começa a pancada mesmo na classe trabalhadora, tá? E quando eu falo classe trabalhadora, eu não estou falando dos empregados de baixo salário apenas. Classe trabalhadora, estou falando de todo aquele profissional liberal, todo aquele profissional vinculado pela CLT, independente da sua faixa salarial. E é óbvio que quem vai sentir mais o peso da mudança? Aqueles que ganham menos. Não restam dúvidas em relação a isso. A terceirização, que já foi uma lei aprovada recentemente e agora contemplada nessa nova proposta, tá? Simplesmente autoriza que todo e qualquer trabalhador possa ser o que? Terceirizado. Ou seja, ao invés da empresa contratar o empregado diretamente, ela vai poder contratar por meio de uma outra empresa que terceiriza esse trabalho, certo? Ou seja, vamos imaginar uma escola, tá? Vamos imaginar eu, professor Tiago, trabalho na escola X. A escola X, ao invés de contratar o professor Tiago, de ter todas as obrigações com o professor Tiago, o que a escola X vai poder fazer? A escola X vai poder contratar uma empresa, uma pessoa jurídica, para oferecer professores. E aí eu não vou ser mais empregado da escola X, eu vou ser empregado da empresa que terceiriza isso. Aí alguém pode perguntar assim, Tiago, mas o que isso significa na prática? Significa na prática que eu posso ser contratado para trabalhar apenas 9, 10 meses por ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ok? Agosto, setembro, outubro e novembro. Ótimo. Dezembro, julho e janeiro eu vou viver do quê? De amor? Vou viver do quê? De rosas? Né? Então, primeiro ponto é esse. Outro ponto que vem fragilizar ainda mais, tá? É a questão do contrato por hora. A partir de agora, a empresa ela vai poder contratar um funcionário para trabalhar X horas por dia, e não mais o funcionário em tempo integral como é hoje. Ela pode continuar como está hoje, mas ela vai ter essa possibilidade, tá? E isso pode representar o quê? Olha, você que está aí me assistindo, eu vou te contratar para uma jornada de 5 horas por dia. Entretanto, você vai trabalhar 2 horas da manhã, das 9 às 11, tá? E 3 horas da tarde, das 2 às 5, ok? Resumindo, você não vai ganhar o salário integral, mas vai ganhar o salário por hora de trabalho. Mas é óbvio que vai ser bem menor, porque você não vai ter uma jornada de 8 horas por dia de trabalho, tá? Então, representa mais uma perda aos direitos dos trabalhadores. Grávidas poderão trabalhar em ambientes insalubres, desde que com atestado médico, tá? E o fim do imposto sindical obrigatório, tá? Por mais que seja polêmico, por mais que ainda existam pessoas que são contra a questão dos sindicatos, mas é importante destacar uma coisa: muitos dos nossos avanços, muitas das conquistas dos trabalhadores ocorreram por intermédio das atuações sindicais, tá?
tá? O sindicato, por mais que alguns critiquem, tá? Existem vários argumentos favoráveis, existem vários argumentos que ainda precisam ser aprimorados, pontos que precisam ser melhorados nos sindicatos, mas mesmo assim eles são necessários, porque eles representam o quê? Um coletivo, eles representam força, ok? Então eu espero que com essas rápidas explicações, é um assunto extremamente amplo, não dá para a gente esgotar num tempo curto, mas como o propósito do canal é sempre trazer informações rápidas, objetivas sobre assuntos para que você que está aí do outro lado entenda, compreenda, então espero ter alcançado esse objetivo, ok? Então, até uma próxima, assistam, compartilhem, divulguem aos seus amigos, às suas redes sociais. Já Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.